Yuri era um garoto mimado cujos pais haviam morrido, deixando-o como o único herdeiro de uma enorme mansão. No entanto, quando percebeu que não sabia nem ferver água, contratou uma empregada para cuidar dele. Mas na verdade, ela era uma mulher misteriosa e provocante que o fazia se derreter pelos seus encantos noturnos. Tudo começou numa certa manhã, quando Yuri saiu do quarto e deu de cara com sua nova empregada incrivelmente atraente, chamada Lilith, e presumiu que ela fosse uma trabalhadora dedicada. Ao notar que ele a observava, Lilith sorriu, deixando-o tão envergonhado que se escondeu no canto. Era tanta curiosidade que sentia por ela que já não conseguia se concentrar em suas próprias coisas. Suspeitou que houvesse algo estranho nela, afinal, que tipo de mulher linda como uma versão mais fofa da Cinderela escolheria trabalhar em sua mansão decadente? Ele até se lembrava de ter visto ela murmurando feitiços de Harry Potter em outra ocasião. Logo, sua investigação foi interrompida quando Lilith se aproximou para perguntar de que forma poderia ajudar ele, mas a proximidade com aqueles olhos roxos intensos o deixou atordoado. Ela percebeu imediatamente que ele desconfiava dela, o que o fez demonstrar sua inteligência limitada ao acusar ela de ser uma leitora de mentes. Encantado demais com sua beleza, acabou confessando que estava tão curioso sobre ela que não conseguia dormir à noite, deixando-a mais vermelha que um tomate maduro. Recuperando-se um pouco, Lilith ofereceu-lhe um chá de ervas especial para ajudar ele a dormir melhor, e Yuri aceitou. Algumas horas depois, ele ainda refletia sobre ela em um quarto particular quando Lilith apareceu com o chá e o serviu. O sorriso dela fez com que ele se lembrasse do dia em que todos os outros empregados anunciaram sua partida após a morte de seu pai. Naquele momento, Yuri fingiu ser forte e disse que ficaria bem como novo mestre da mansão. A verdade é que seus pais morreram em um acidente de carro, e sua herança era tão insignificante que ele dispensou todos os criados. Decidido a viver como um solitário bem-sucedido, tentou amadurecer e cuidar da casa sozinho, mas todas as suas tentativas acabaram em desastre. Acabou se contentando em preparar apenas miojo, para não incendiar a casa em mais uma tentativa fracassada de cozinhar. Foi nesse momento que a campainha tocou de maneira sombria, e Yuri correu até a porta, onde encontrou Lilith, recém-chegada. Logo percebeu que havia algo suspeito nela. Lilith disse que queria ser sua empregada residente sem receber pagamento, lembrando-lhe de como sua vida era incômoda, e oferecendo-se para realizar todas as tarefas da casa de modo satisfatório. Ele tentou recusar, mas sua determinação se desfez quando percebeu de perto como ela era linda, especialmente ao se perder naqueles olhos roxos que lhe pareciam familiares. A cena romântica foi interrompida pelo estômago de Yuri, que roncou mais alto que um gorila faminto, e ele acabou aceitando a proposta dela sob a condição de que a expulsaria caso fosse inútil. No presente, Yuri refletia se teria sido melhor rejeitar ela naquela ocasião, mas percebeu que Lilith realizava cada tarefa da mansão com perfeição, algo que nenhuma outra criada conseguiria. Ainda assim, sua mente paranoica o fez acusar ela de ser uma feiticeira, usando como prova justamente a perfeição dela e, em especial, seus olhos. Lilith entrou na brincadeira e respondeu de forma irônica que realmente o havia enfeitiçado com seus olhos mágicos, mas Yuri acreditou completamente, elogiando-os sem parar. Alguns momentos depois, enquanto Lilith lavava roupas, Yuri a espionava novamente, questionando-se por que uma mulher como ela escolheria viver em uma mansão pobre impregnada de seus hormônios juvenis. Ao perceber sua presença escondida, Lilith perguntou o que ele suspeitava e por que estava tão desconfiado dela. Ele tentou expor ela, mas bastou um sorriso suave para que sua mente ficasse em caos novamente. E ela ainda o provocou, dizendo que ele era fofo, o que fez Yuri perder o controle. Ele começou a tagarelar sem parar sobre como ela era linda e como seus gestos eram insuportavelmente encantadores, antes de exigir que dissesse o que realmente queria. Lilith, ainda corada, apenas sorriu maliciosamente e respondeu que não podia revelar ainda o motivo de ter vindo para a mansão. Naquela noite, Yuri teve um pesadelo em que Lilith o aterrorizava vestida de bruxa. Ao acordar, ficou intrigado sobre o motivo de aquela visão se repetir toda noite. Saindo para beber água, notou uma sala iluminada e pensou que fosse um ladrão. Com relutância, entrou no cômodo e encontrou Lilith cozinhando de um jeito que lembrava uma bruxa maligna de desenho da Disney, o que só aumentou sua desconfiança. Na manhã seguinte, ela lhe serviu um café da manhã delicioso, e Yuri aproveitou a refeição, mas não resistiu a comentar sobre o que havia visto na noite anterior, acusando-a de colocar algo estranho em sua comida. Lilith mais uma vez o provocou, dizendo que havia colocado uma poção do amor na refeição dele, para que ficasse completamente obcecado por ela. E Yuri, tão ingênuo quanto antes, acreditou que todos os sentimentos que nutria por ela eram resultado dessa poção. O rosto de Lilith ficou vermelho como uma lâmpada acesa, pois estava envergonhada demais para admitir que, na verdade, passara a noite anterior assistindo a aulas de culinária no YouTube. Para não se complicar,
Ela apenas concordou em não preparar mais poções do amor para ele. Algumas horas depois, Yuri a viu limpando as janelas e percebeu que mal sabia algo sobre ela, nem mesmo o nome. Resolveu perguntar, mas antes que conseguisse, Lilith chamou-o pelo nome pela primeira vez. Intrigado, ele perguntou por que ela havia feito aquilo, e ela respondeu que era normal uma serva se dirigir ao seu mestre pelo nome. Porém, Yuri retrucou que aquilo soava mais como se fossem amantes em uma novela, o que deixou Lilith tão nervosa que ela saiu correndo. Logo depois, Yuri percebeu que Lilith tinha acesso a muitas de suas informações pessoais, e pensou nas possíveis travessuras que ela poderia aprontar com isso. Decidido a investigar, abriu um livro na biblioteca e descobriu finalmente o nome dela, ficando animado por ter encontrado alguma pista sobre sua identidade. Durante o jantar daquela noite, esperou ansiosamente para que Lilith o chamasse pelo nome outra vez, pois queria reverter a situação, mas ela optou por chamar ele de mestre. Questionou o motivo, e ela respondeu que usar o nome dele poderia aproximar eles mais do que era aceitável entre um senhor e sua criada. Yuri discordou, dizendo que isso não significava serem amantes, e insistiu para que ela se sentisse livre para lhe contar mais sobre si mesma. Lilith ficou radiante quando ele mesmo a chamou pelo nome, e ele ainda prometeu que em breve cresceria e revelaria seus segredos. Dias depois, Yuri acordou e recebeu dela um par de jeans recém-lavados, junto com o aviso de que o café da manhã estava pronto. Nessa altura, já havia se acostumado à presença dela, mas continuava com a sensação de que havia algo errado, além de notar que o dia estava excepcionalmente quente. Durante a refeição, elogiou a comida de Lilith como de costume, mas o momento foi interrompido por uma entrega inesperada. O pacote continha consoles Nintendo Switch comprados pela internet e Yuri ficou confuso, já que não havia feito pedido algum. Logo percebeu que Lilith vinha lhe dando presentes que correspondiam exatamente ao que ele desejava em segredo. Perguntou por que ela estava fazendo aquilo, mas antes mesmo de deixar ela responder, concluiu que ela tentava controlar ele com presentes. Lilith entrou na provocação, dizendo que o estava domando, mas Yuri a surpreendeu ao afirmar que, na verdade, era ele quem iria reivindicar ela para si, antes de lhe entregar um prato para recolher. Mais tarde, Yuri tentou estudar na biblioteca, mas se distraía constantemente com Lilith, que não parava de lhe oferecer ajuda. Cansado, questionou por que ela o atrapalhava, e ela pediu desculpas, dizendo que só queria ser útil. Ele então decidiu permitir que ela ficasse ao seu lado enquanto estudava, para que não se sentisse sozinha. Mas Lilith deixou claro que não era solidão o que a fazia agir daquela forma. Depois de algum tempo, pediu licença para sair rapidamente, mas não voltou tão cedo quanto havia prometido. Intrigado, Yuri foi procurar ela e a encontrou espiando perto da entrada da mansão, como se buscasse algum tesouro secreto. Curioso com sua inquietação, seguiu-a até o quintal, determinado a descobrir seu segredo. Porém, em vez disso, viu Lilith brincando com um gato branco de rua. Ao notar que ele a observava de longe, ela o convidou a brincar com um animal também. Antes que respondesse, ela o provocou perguntando se preferia que fosse ela a acariciar ele em vez do gato. Envergonhado, Yuri recusou e admitiu que tinha medo de gatos. Ainda assim, elogiou Lilith, dizendo que não podia deixar de admirar o quanto ela ficava bonita acariciando o animal, mas perdeu o charme ao confessar que não conseguia se aproximar por causa de seu medo. Desejando superar essa fraqueza, recebeu de Lilith a oferta de ajudar ele a enfrentar ela. Mesmo assim, Yuri agiu de forma arrogante, afirmando que poderia superar aquilo sozinho, o que fez Lilith se afastar educadamente. Determinado, tentou brincar com o gato usando um galho, mas não obteve sucesso até Lilith voltar com o peixe preparado para o café da manhã do animal. Ele conseguiu alimentar ele e até tentou acariciar ele, mas o momento foi interrompido pela aparição de outro gato agressivo, que parecia uma versão felina de Mike Tyson, e imediatamente começou a ameaçar eles. O gato branco foi para a frente de Yuri e começou a miar insultos diabólicos contra o outro gato. Yuri percebeu que ele estava tentando proteger ele e, comovido, se colocou à frente do animal para defender ele também. Eventualmente, o gato preto recuou para dentro de um arbusto, e o gato branco tornou-se o melhor amigo de Yuri. Quando Lilith voltou, viu Yuri acariciando o gato branco e o elogiou por finalmente ter criado coragem, mas logo demonstrou ciúmes do animal, e pediu que ele acariciasse também. Yuri passou a mão em sua cabeça e comentou que o cabelo dela era muito macio, o que fez o rosto dela esquentar intensamente antes de fugir, apressada para preparar o almoço. No entanto, deixou cair uma foto, e Yuri ficou atônito ao perceber que era uma foto dele mesmo. Lilith, envergonhada, confessou que guardava aquilo apenas para poder admirar ele em segredo. Ele então sugeriu que seria melhor que ela admirasse a versão real, deixando-a tão constrangida que saiu correndo, fazendo-o suspeitar que ela pudesse estar usando sua foto em algum tipo de ritual. Algumas horas depois, Yuri se deliciava com a refeição caseira de Lilith e passou a desconfiar que havia algum segredo obscuro por trás de seus talentos culinários anormais.
Por isso, pediu que ela o ensinasse a cozinhar. Quando Lilith demonstrou surpresa, ele justificou dizendo que queria ser o próximo Gordon Ramsay, mas ela interpretou que ele queria apenas passar um tempo romântico com ela na cozinha. Yuri então a surpreendeu ao afirmar que queria se casar com ela apenas por causa de suas habilidades divinas na cozinha. O rosto de Lilith estava prestes a explodir de vergonha, mas ela conseguiu recuperar a compostura e ofereceu-se para ensinar ele a preparar seu ensopado favorito. O primeiro passo era cortar os legumes, mas o desajeitado Yuri assumiu uma pose de batalha como se estivesse em Demon Slayer, obrigando Lilith a correr para evitar que ele cortasse os próprios dedos. Ela o guiou em cada etapa do processo até que o ensopado estivesse finalmente pronto para ser servido. Na mesa, Yuri se vangloriou de sua recém-adquirida habilidade culinária antes de convidar Lilith para jantar com ele. Ao provar a comida feita por Yuri, ela ficou impressionada, mas ele mesmo não, já que achava que o sabor não era o mesmo das refeições que ela fazia. Perguntou então se era a mesma receita, e Lilith, em tom de brincadeira, disse que havia esquecido um ingrediente secreto. Yuri logo concluiu que esse ingrediente era o amor. Ele passou a falar sem parar que tudo que Lilith fazia era perfeito por causa do amor que sentia por ele, deixando-a mais uma vez com o rosto corado como um morango. Envergonhada, ela confirmou timidamente que era verdade. Mais tarde naquela noite, Yuri aproveitou um banho relaxante enquanto pensava em tudo o que havia acontecido durante o dia, sem imaginar que Lilith, enquanto arrumava a biblioteca, encontrou algumas palavras românticas que ele havia escrito sobre ela em seus cadernos de estudo. Depois, Lilith foi até o quarto para ajeitar Yuri na cama, mas ele não conseguiu dormir, pois sua mente fervilhava com fantasias estranhas sobre ela. Acabou adormecendo contra a própria vontade, e Lilith se aproximou de sua cabeceira para admirar seu rosto adormecido, saindo logo depois e deixando-o sob os cuidados do gato branco. Dias depois, Yuri estava pronto para ir à escola, mas Lilith insistia em proteger ele, dizendo que as ruas não estavam seguras. Ele a tranquilizou, pedindo que cuidasse bem da mansão em sua ausência, e ela concordou. Porém, antes que ele saísse, Lilith o deteve mais uma vez, apontando defeitos em seu uniforme escolar e tentando provocar ele novamente. Yuri devolveu a provocação, dizendo que ela se comportava como uma esposa, pois seus pais também faziam esse tipo de carinho conjugal, deixando Lilith completamente sem jeito. Lembrando-o de que já estava atrasado, o apressou para sair. Na escola, uma limusine luxuosa estacionou em frente ao portão, e dela desceu um mordomo impecavelmente vestido chamado Fujasaki, que se despediu respeitosamente de sua senhora, Tsukasa, antes de mandar ela para as aulas. Tsukasa logo avistou Yuri caminhando, e ao se lembrar da história da morte dos pais dele, contada por Fujasaki, sentiu pena. Ao entrar na sala de aula, Yuri foi alvo de comentários de colegas, que cochichavam sobre como ele se tornara um solitário desde a morte de seus pais. Mas Tsukasa estava mais preocupada, pois começou a se recordar do dia em que se conheceram, fora em um evento de famílias ricas, quando seus pais foram apresentados. E Yuri a cumprimentou com uma expressão calma e sincera que despertou o interesse dela. Desde então, Tsukasa acreditava ser sua responsabilidade ajudar ele de alguma forma. Contudo, o professor entrou na sala antes que pudesse se aproximar dele. Enquanto isso, de volta à mansão, Lilith esfregava o chão, refletindo se a resistência de Yuri não vinha de uma desconfiança em suas habilidades como empregada. Decidida a provar seu valor, abandonou a tristeza e resolveu se empenhar ainda mais para que ele finalmente a aceitasse. Durante o almoço na escola, os alunos comentavam sobre viagens luxuosas que haviam feito, e Tsukasa perdeu mais uma oportunidade de conversar com Yuri, que se afastou silenciosamente da mesa. Enquanto isso, Lilith pensava nas melhores maneiras de deixar seu mestre feliz enquanto ia buscar ele na escola, mas Fujisaki a viu pela janela de sua limusine. Yuri, por sua vez, decidiu ir para casa sozinho porque achava que não precisava de ninguém, mas aparentemente Lilith já estava esperando para buscar ele. Ele ficou irritado, pois já havia dito a ela anteriormente que não deveria aparecer em sua escola, mas acabou indo encontrar ela mesmo assim. Tsukasa, por sua vez, ficou deprimida com o fato de não ter conseguido a chance de conversar com Yuri, e tentou mais uma vez chamar sua atenção enquanto ele caminhava em direção ao portão, mas parou quando percebeu que Lilith estava falando com ele. Ela se escondeu nos arbustos e observou enquanto Yuri repreendia Lilith por desobedecer seu pedido de não ir até a escola. A mente fantasiosa de Tsukasa finalmente juntou as peças e percebeu que Lilith era a empregada dele, mas imediatamente notou que Lilith era mais do que aparentava. Ficou nervosa quando Lilith mencionou que ela e Yuri tinham um relacionamento especial, e ainda mais surpresa quando Yuri começou a elogiar ela por sua beleza, como fazia costumeiramente. Com base em todo aquele drama que testemunhou, Tsukasa presumiu que os dois estavam em um relacionamento proibido entre mestre e serva, e que Yuri estava apaixonado por Lilith. Quanto mais ela observava os dois,
mais inventava fantasias românticas estranhas em sua mente envolvendo ambos. Yuri então entrou em modo de devoto exagerado e falou sobre como havia pensado em Lilith o dia inteiro e como desejava passar todas as 24 horas do dia com ela. Lilith ficou corada e Tsukasa quase perdeu a cabeça, mas decidiu deixar de lado seus planos iniciais de atrapalhar os dois para apenas admirar aquele romance de longe. Foi então que Fujisaki passou por ali e perguntou por que Tsukasa estava demorando, mas se calou quando viu Lilith e Yuri juntos. Lilith agradeceu a Tsukasa por cuidar de Yuri e pediu que continuasse sendo amiga dele. Ao sair com Yuri, Fujisaki comentou que ela e Lilith já se conheciam, mas recusou a oferta atrevida da garota de começar a se vestir como Lilith. No dia seguinte, Lilith arrumou a casa e saiu para comprar mantimentos para o jantar, mas acabou esquecendo o celular na cozinha. Yuri voltou da escola e ficou chocado ao não ver Lilith em casa. Decidiu aproveitar a oportunidade e curtir um pouco de um estilo de vida bagunçado, sozinho. Enquanto comia salgadinhos e outras besteiras, Lilith estava no mercado procurando por certos ingredientes, mas não conseguiu encontrar em nenhuma das lojas da região. Mesmo assim, estava determinada a preparar uma refeição deliciosa para Yuri, planejando procurar em outros lugares depois. Após horas de curtição solitária, Yuri começou a se preocupar com a demora de Lilith e notou como a casa ficava silenciosa sem ela. Estranhou o fato de não ter encontrado nenhum bilhete, como ela costumava deixar, e tentou ligar para o celular dela, mas percebeu que estava tocando na cozinha. Ao mesmo tempo, Lilith finalmente encontrou o peixe que procurava, mas percebeu que havia esquecido o celular em casa. Yuri começou a ficar deprimido, pois era a primeira vez desde que a conhecera que estava sozinho no casarão. Correu para a sala ao ouvir um barulho, mas era apenas o gato branco perambulando. Como os ônibus estavam atrasados, Lilith ficou presa em outra cidade e começou a ficar ansiosa por não conseguir voltar. Por sorte, Fujisaki estava na região comprando mangás para Tsukasa e a viu esperando na fila do ônibus, oferecendo-lhe uma carona na limusine. Logo, Lilith chegou à mansão e encontrou Yuri à beira das lágrimas, perguntando se ela havia lançado uma maldição nele, já que antes dela chegar, ele vivia bem sendo solitário. Ele choramingou dizendo que não queria mais viver sem ela, e Lilith o consolou, elogiando-o por ter sobrevivido sozinho por tanto tempo. Alguns dias depois, Lilith estava limpando a janela quando o jovem mestre apareceu na sala e começou a espiar ela. Ela refletiu sobre seus desejos de garantir que Yuri estivesse bem física e emocionalmente, o verdadeiro motivo de ter ido morar na mansão, mas não entendia por que ele desconfiava tanto dela. Lilith não via tanto problema nisso, já que havia invadido sua vida de forma repentina, mas temia ser uma influência negativa caso ele continuasse a ver ela dessa forma. Percebeu então que precisava se aproximar dele e observar ele de perto para garantir que crescesse adequadamente. Assim, começou a seguir ele por horas, até que ele, incomodado, a questionou sobre o motivo de estar o vigiando. Ela respondeu que era porque ele também sempre a observava. Mas o garoto já havia concluído por conta própria que ela estava apenas procurando por suas fraquezas e por isso começou a fugir dela. Na tentativa de correr atrás dele, Lilith escorregou e seus grandes seios acabaram caindo direto no rosto de Yuri quando ambos foram ao chão. Ela se preocupou com o bem-estar do jovem, mas ele, mais uma vez, quis mostrar sua energia de Gigachad, prometendo que nunca deixaria de cuidar dela. Lilith ainda estava incomodada com os acontecimentos anteriores, mas, ao ver ele mais uma vez a observando de canto, decidiu se redimir agindo como uma empregada mais madura. Perguntou a Yuri se ele não se cansava de sempre ficar de olho nela, mas ele a surpreendeu chamando-a de suspeita e acusando-a de tentar distrair ele para esconder seus planos. Ela tentou negar as acusações, mas seu cérebro entrou em pânico quando ele afirmou que poderia olhar ela pelo resto da vida por causa de sua beleza. Para não se deixar dominar pelas palavras ousadas dele, Lilith escapou para o próximo cômodo, percebendo como seria difícil manter a compostura adulta diante do mestre, mas recusando-se a desistir. Enquanto lavava roupas, Yuri apareceu para olhar ela novamente, e ela decidiu se portar como uma empregada confiável, dizendo que compreendia seus sentimentos. No entanto, o rapaz tinha dificuldades de compreensão maiores que fãs de One Piece, pois voltou a chamar ela de suspeita e lançou-lhe palavras doces que a fizeram corar. Depois disso, Lilith ficou ainda mais preocupada com o fato de quase não ter feito progresso na relação com ele, temendo que o jovem jamais viesse a confiar nela se as coisas continuassem assim. Depois de pensar bastante em como conquistar sua confiança, ela teve a ideia de sugerir que jogassem juntos. Yuri aceitou brincar, então Lilith soltou uma cantada boba sobre querer se divertir bastante com ele, mas ele respondeu que já se divertiam muito na mansão, e perguntou se ela estava tentando montar uma armadilha para deixar ele ainda mais desconfiado. As palavras confusas do garoto o deixaram perdido, e Lilith decidiu resolver a situação, convidando-o a jogar seu jogo favorito, que poderia aproximar eles mais: xadrez.
Enquanto jogavam, Yuri de repente começou a falar sobre seus pais falecidos. Disse que seu pai amava xadrez e que ambos eram pessoas boas, mas estavam sempre ocupados demais para passar tempo com ele, o que fazia com que ele valorizasse ainda mais os momentos ao lado de Lilith. Lembrou-se de quando, em sua infância, incomodou sua mãe porque queria brincar com o pai, mas ela respondeu que o desnaturado estava ocupado com o trabalho. Mesmo assim, o pequeno Yuri foi interromper o pai, e os dois acabaram jogando felizes. Eventualmente, sua mãe entrou no escritório reclamando de como o menino atrapalhava o pai, mas o velho o defendeu, e ela deixou pra lá. De volta ao presente, Yuri confessou que só havia jogado xadrez algumas vezes com o pai, mas tinha gostado muito sempre que isso acontecia. Lilith percebeu a tristeza no olhar dele e o lembrou de que sempre estaria ao seu lado para brincar e se divertir. Eles continuaram felizes a partir até escurecer, e Lilith tentou convencer ele de que já era tarde, mas Yuri insistiu para continuarem jogando. No dia seguinte, Yuri voltou da escola após ver seus resultados de prova e Lilith percebeu que ele estava desanimado, então decidiu preparar um pudim para animar ele. Porém, as coisas não saíram como ela esperava. Mesmo depois de comer a sobremesa, Yuri não ficou mais animado nem a chamou de suspeita. Lilith achou que isso poderia significar que seus esforços para se aproximar finalmente estavam dando resultado, mas logo percebeu que desejava que ele continuasse desconfiando dela. Pouco depois, o viu passando pelos corredores e, como de costume, ficou olhando para ele, mas se surpreendeu ao perceber que ele a ignorava e entrou direto em seu escritório. Lilith temeu que ele tivesse perdido o interesse nela, mas logo ele reapareceu trazendo uma carta, que ela inicialmente pensou ser sua demissão. Para seu alívio, tratava-se de um convite para o dia de visita aberta na escola, onde até empregados poderiam participar. Yuri explicou que estava preocupado com o fato de que ela chamaria muita atenção por causa de seu jeito misterioso e confessou não saber o que fazer, já que o evento seria no dia seguinte. Por fim, ele reuniu coragem e a convidou para acompanhar ele, e Lilith aceitou, mas confessou estar com medo de que ele tivesse perdido o interesse nela. Yuri negou em voz alta, dizendo que apenas pensava em como contar a ela sobre o evento e confessando que ela era tudo em que pensava, o que a deixou corada. Mais tarde, ele alertou sobre como os professores e pais na escola eram rígidos e pediu que trocasse sua roupa de empregada por algo mais formal, para evitar que todos os homens do local perdessem a cabeça por ela. Lilith experimentou várias roupas diferentes, mas acabou descartando todas porque sempre pareciam estranhas de alguma forma. Enquanto isso, Yuri estava preocupado com ela na escola e lembrou de como seus pais sempre faltavam a eventos assim durante sua infância. O evento foi ainda mais difícil para ele, pois todos os alunos tinham seus pais presentes, menos ele, e isso fez temer que Lilith não aparecesse. No entanto, ela finalmente chegou acompanhada de Fujisaki, de quem pegou emprestado um elegante terno de mordomo. A aparição deixou Yuri imensamente feliz. No caminho de volta para casa, ele agradeceu por ter ido, e ela retribuiu o agradecimento por ter convidado ela. Poucos dias depois, Yuri começou a correr pela casa feito um louco, e Lilith perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu que estava treinando para o dia esportivo da escola e disse que os corredores da mansão eram um lugar perfeito para isso. Lilith comentou que o jeito que ele corria a deixava desconfiada, mas decidiu ajudar ele, fingindo ser sua líder de torcida. Ela começou a fazer danças estranhas, mas ficou envergonhada quando percebeu que ele não acompanhava seus movimentos. Yuri disse que era porque estava hipnotizado por sua beleza e afirmou que poderia até conquistar o primeiro lugar se tivesse ela torcendo por ele. Contudo, pediu que ela não fizesse aquelas danças no evento, porque não queria que toda a escola visse o quanto ela era uma elite bad. Lilith ficou confusa com suas palavras, então Yuri deixou claro ao convidar ela oficialmente para ir ao evento esportivo com ele. Mais tarde naquele dia, Lilith foi buscar ele na escola, mesmo contra seu pedido para não fazer ele, e explicou que não conseguia esperar para ver seu rosto novamente. Yuri respondeu que sentia o mesmo e foi ainda mais longe, confessando que não havia entendido nada da aula naquele dia porque não conseguia parar de pensar nela. Enquanto caminhavam juntos, Sakasa saiu de trás de uma árvore onde estava escondida e disse que adorava assistir aquela relação entre mestre e servo. Fujisaki apareceu atrás dela e a repreendeu por ficar espiando, mas Sakasa respondeu que aquela era sua maneira barata de assistir novelas. Quando Fujisaki disse que era hora de voltar para casa, Sakasa reclamou que queria assistir mais um pouco. Então Fujisaki, em tom provocativo, perguntou se ela não era suficiente. O rosto de Sakasa se iluminou e ela começou a elogiar ela, implorando para que repetisse aquilo, mas Fujisaki recusou. Algum tempo depois, Lilith preparou petiscos especiais para Yuri, que gostou tanto que pediu para ter eles no jantar, mas ela recusou. Ele percebeu que ela segurava um livro estranho e perguntou o que era.
Lilith explicou que era um manual de treinamento especial que pretendia usar para orientar ele. Em seguida, começou a provocar ele, dizendo que iria treinar ele todos os dias até que ficasse satisfeito. O jovem mestre respondeu com entusiasmo, dizendo que mal podia esperar para treinar com ela, o que a deixou sem graça. Yuri ainda confessou que sua presença o deixava mais animado para o festival esportivo, e ela agradeceu os elogios. Durante o treino, Yuri tentou acertar bolas em uma cesta, mas errou todas. Lilith então explicou que o truque era jogar a bola para cima, e não diretamente na cesta. Fez uma demonstração perfeita e pediu para ele tentar de novo. Yuri imitou o movimento com precisão, mas, antes de a bola cair, um gato preto a desviou com um tapa. Em seguida, treinaram um cabo de guerra, mas Yuri não tinha força nos braços e caiu no chão. Desanimado por ter falhado diante dela, Lilith o encorajou dizendo que o objetivo do treino era melhorar, e isso lhe deu motivação para continuar. Por fim, praticaram corrida de campo, e Yuri correu o mais rápido que pôde para impressionar ela, mas, pouco antes da linha de chegada, o gato preto o derrubou. Exausto, Yuri recebeu uma massagem de Lilith, que o deixou tão impressionado que ele a acusou de usar magia para fazer ele se sentir bem. Eles passaram os dias seguintes treinando juntos, e com o tempo, Yuri melhorou tanto que quebrou um novo recorde de velocidade no campo. Enquanto isso, Sakasa entrou no quarto de Fujisaki e foi imediatamente notada por estar triste. Fujisaki perguntou o motivo, e Sakasa explicou que se sentia mal porque seus pais não poderiam comparecer ao festival esportivo no dia seguinte devido ao trabalho. Ao ver ela chorar, Fujisaki não hesitou em se oferecer para acompanhar ela no lugar deles. Tsukasa ficou surpresa com a oferta, mas Fujisaki foi ainda mais longe ao dizer que jamais a deixaria sozinha. Isso emocionou tanto Tsukasa que ela a abraçou. Mas nesse momento o frasco de lágrimas falsas caiu do bolso dela, revelando que era tudo uma encenação. Fujisaki percebeu a armação e gritou com a pequena brincalhona. No dia do festival esportivo, Yuri acordou antes do despertador e foi até a cozinha, onde viu Lilith preparando seu almoço com dedicação extra, o que o fez sorrir. Quando ela o despediu, Yuri fez um último pedido, que ela usasse uma roupa confortável durante o evento. As turmas se reuniram para a prova de cabo de guerra e Tsukasa ficou animada ao ver o quanto Yuri estava motivado. Como não era boa atleta, resolveu pegar leve, mas logo percebeu que Yuri estava se esforçando ainda mais quando os colegas tentavam provocar ele. Lilith apareceu usando um agasalho por cima de sua roupa de empregada, torcendo por ele, e Tsukasa entendeu que ela era a razão da determinação de Yuri. Tsukasa ficou surpresa quando Lilith prometeu recompensar ele se ele desse o máximo de si, e logo começou a fantasiar bobagens, mas no fim decidiu ajudar Yuri a vencer a competição de qualquer forma. Ela deu tudo de si e o time saiu vencedor. Curiosa, perguntou sobre a recompensa que Lilith havia prometido, mas Yuri respondeu que só queria ver o sorriso dela caso ganhasse. Lilith interrompeu a conversa, elogiando Yuri com entusiasmo, o que deixou Tsukasa tão animada que sua cabecinha quase entrou em curto. Na corrida de campo, Fujisaki perguntou a Lilith se estava tudo bem ela ter aparecido em 2 eventos públicos da escola, e Lilith respondeu que sim, porque seu mestre havia pedido. Mais tarde, os 4 almoçaram juntos, e Tsukasa ficou encantada com os sanduíches preparados por Yuri, a ponto de Lilith oferecer alguns para ela. O sabor foi tão bom que Tsukasa se derreteu em elogios, mas Lilith não conseguiu aproveitar muito, pois percebeu que Yuri estava preocupado. Ele perguntou se era inconveniente para ela acordar cedo, preparar sua refeição e ainda participar dos eventos escolares, mas Lilith respondeu que ficava feliz em fazer tudo aquilo por ele. No entanto, Yuri a surpreendeu ao pedir que ela participasse da corrida de obstáculos destinada aos pais. Lilith ficou receosa de errar, mas no fundo também se sentiu feliz pelo crescente apego do jovem mestre. Durante a corrida, decidiu que o apoiaria de corpo e alma e conseguiu superar quase todos os obstáculos. Quase caiu quando um dos pais a empurrou, mas os gritos de incentivo de Yuri a encheram de energia, e ela cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Yuri correu até ela para elogiar ela, e Lilith respondeu que tinha feito tudo por ele. Logo em seguida, outros alunos apareceram reclamando que não era justo Yuri ter usado sua empregada em uma competição destinada à paz, mas ele defendeu Lilith, dizendo que ela era sua preciosa família. O coração dela disparou com essas palavras. Mais tarde, já a sós, Lilith pediu humildemente que ele a chamasse de empregada, não de família, mas Yuri explicou que o sentimento que tinha por ela só poderia ser comparado ao que sentia por um membro da família. Alguns dias depois, Lilith estava no mercado quando viu uma mulher brincando com a filha e se lembrou das palavras de Yuri sobre ela ser família. De repente, começou a chover e Lilith voltou para casa toda encharcada. Yuri prontamente lhe trouxe uma toalha e sugeriu que tomasse um banho. Ela o provocou dizendo que deveriam tomar juntos, mas ele respondeu que faria isso apenas depois de se casarem, deixando-a corada.
Mais tarde, ela levou o chá para ele no escritório, mas Yuri cuspiu ao perceber que ela havia trocado açúcar por sal. Enquanto Lilith limpava as prateleiras, Yuri a observava desconfiado, já que ela nunca cometia erros tão bobos. Foi então que um livro caiu sobre sua cabeça, fazendo-o correr até ela apenas para ver sangue escorrendo de seu nariz. Lilith limpou e tentou disfarçar, mas Yuri não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Quando ela tentou continuar o trabalho, acabou caindo no corredor e ele correu para socorrer ela. Percebeu que ela estava ardendo em febre e, apesar das tentativas dela de desviar o assunto com provocações, ele assumiu o controle, a colocou de repouso e exigiu que descansasse pelo resto do dia. O termômetro confirmou a febre e Yuri ficou tentando pensar em uma solução com sua cabeça atrapalhada. Lilith, mesmo doente, não resistiu a brincar com ele, e Yuri entrou na onda por um instante, antes de gritar que ela precisava voltar para a cama. Ela recusou a ordem dele, afirmando que ficaria bem, e tentou sair da cama para retomar o trabalho. Quando tentou deixar o quarto, Yuri a deteve segurando seu braço e percebeu que ela chorava, mesmo dizendo que estava bem. Lilith explicou que era seu dever, como empregada, cuidar dele e que tinha medo de não poder permanecer ao lado dele se deixasse a doença atrapalhar ela. Tentou avançar novamente, mas caiu no chão, e Yuri a consolou dizendo que nunca a abandonaria por algo assim, antes de insistir para que continuasse descansando. No dia seguinte, Lilith cuidava da lavanderia como de costume e disse a Yuri que estava melhor quando ele foi checar como ela estava. Ele comentou o quanto ela parecia fofa e vulnerável quando estava doente, deixando-a tão envergonhada que ela saiu correndo. Horas depois, Lilith ficou surpresa ao ver ele ajudando a limpar as janelas. Tentou impedir ele, mas Yuri decidiu participar de todas as tarefas com ela. Lilith insistiu que Yuri deixasse os afazeres apenas para ela, já que era sua obrigação, e aconselhou-o a se ocupar com as próprias responsabilidades. Mas ele argumentou que tudo seria feito mais rápido se trabalhassem juntos, além de dizer que queria passar o máximo de tempo possível ao lado dela. Essas palavras fizeram o rosto dela ficar intensamente vermelho. Yuri a acompanhou até mesmo na varrição, e Lilith percebeu que ele começava a demonstrar alguns sintomas de resfriado, então o enrolou em um cobertor. Yuri notou que as roupas dela sempre deixavam parte de seu corpo exposto e se perguntou como não sentia frio. Questionou por que ela sempre se vestia de forma suspeita, e Lilith o provocou, dizendo que queria que ele aprendesse sobre seus encantos femininos. Ao ouvir isso, ele segurou a mão dela e percebeu que na verdade ela estava fria. Então a envolveu com o mesmo cobertor e ordenou que cuidasse de si também, já que era parte de sua preciosa família. Com o rosto ardendo de vergonha, Lilith percebeu que pegar um resfriado não era algo tão ruim assim.